Às vezes eu sinto que a minha fé entra num modo automático. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu frequentemente tenho que cuidar com isso. Numa era de inteligências artificiais, muitas facilidades, tecnologias, que eu não sou contra, todas essas coisas, elas promovem uma cultura dentro da gente. A cultura do automático e do facilitado, da pressa, da produção. Só que a vida com Deus não combina muito com essas coisas, sabe? E esse vídeo é uma reflexão, é algo que talvez você pode começar a se perguntar se a sua fé não está automatizada demais. A verdade é que hoje em dia a gente tem muitos livros, muitos mesmo, muitos bons também, outros nem tanto. A gente tem muitos vídeos, podcasts, a gente pode conversar com pessoas que estão há muito mais tempo na caminhada de fé do que nós, ter acesso, ao que elas têm entendido de Deus. E tudo isso é muito bom, porque enriquece o nosso repertório de conhecimento e tudo mais. A palavra fala que, lá em Filipenses 3, que nós devemos avançar no conhecimento de Cristo e que esse é o nosso propósito. Mas, às vezes eu sinto que a gente está terceirizando demais um serviço que era para ser nosso. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma quantidade absurda de devocionais saindo o tempo todo. Na minha opinião, eu acho que as editoras, o mundo dos livros, enfim, o mercado dos livros se deram conta de que devocional é uma leitura fácil e bastante comercializável, bastante popular, bastante acessível a muita gente. O que é muito bom, porque imagina, alguém se converte hoje e tem uma série de devocionais muito bons para ler, para acompanhar, enfim. Mas o meu problema é que eu acho que esses devocionais diários, eles são muito mais para alguém que está começando na fé do que para alguém que já está há algum tempo. Por quê? Porque os devocionais trazem a leitura do autor sobre o texto, o que ajuda muitas vezes na interpretação. Mas a verdade é que cada um de nós, como cristãos, conforme a gente vai avançando no nosso tempo com Deus, eu estou falando de tempo mesmo, com os anos, nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia por nós mesmos. Nós precisamos, fazer uma coisa que hoje em dia é tão raro, né? Abrir a Bíblia, sentar e meditar, pensar sobre ela, pensar sobre o que ela significa, orar sobre aquilo e deixar que o Espírito Santo traga a interpretação daquele texto, aquela revelação. Porque a palavra fala que um dos papéis do Espírito Santo é lembrar a gente das palavras de Jesus. Então, é muito poderoso você no devocional, você abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você. Deixar o autor do livro te explicar o livro. E não me leve a mal, eu não sou contra o devocional. Eu acabei de lançar um. Em dezembro. Mas esse devocional, ele não é para ser feito todo dia. Ele também talvez seja mais focado para pessoas novas da fé do que de mais tempo. Não é uma coisa de todo dia. Todo dia é para você ler a Bíblia. E isso aqui é só um complemento, vamos dizer assim. O problema é que muita gente tem substituído o todo dia da Bíblia por livros, por devocionais de outras pessoas e tudo mais. E com esse processo, sinceramente, eu acho que a gente está automatizando a nossa fé. A gente também automatiza a nossa fé quando a gente sempre busca outra pessoa para orar por nós e a gente mesmo não se debruça em oração. Acho que a gente automatiza a nossa fé também quando nós queremos nos livrar de qualquer sofrimento, de qualquer desafio de fé, de qualquer coisa que a gente possa amadurecer no nosso caráter, sabe? Essas tribulações que a gente passa. Porque a gente quer se livrar disso e a gente quer ser abençoado, então a gente corre atrás da bênção de Deus e a gente quer sempre prosperar, sempre dar tudo certo e a gente esquece de todo o processo de poda, de aprofundamento da fé, sabe? Que é um processo lento, sofrido, demorado e que não é facilitado, não é automatizado. Talvez toda essa tecnologia, toda a IA, enfim, tudo mais, com vários problemas que elas trazem, alguns até já discuti no Instagram, mas acho que talvez o maior perigo é que nós estamos deixando de viver as coisas intencionalmente
profundamente e devagarmente. Essa palavra não existe, né? Nós estamos com muita pressa, gente. A gente tá tratando Deus com muita pressa. Nós queremos entender para ontem o que as coisas significam. E talvez Deus quer trabalhar muito mais fundo. Talvez Deus quer fazer a gente esperar por anos por alguma coisa. Talvez um processo de tremenda dor vai ser aquilo que vai realmente te colocar nos trilhos em direção a Jesus. Não, a vida com Deus não é fácil. E nem rápida. Não é. Não é. Mas é uma vida real. É uma vida intencional. É uma vida onde você vive o amor, onde você vive a cura, onde você vive paz, prazer, alegria, onde você chora, mas aquele choro é um choro de arrependimento, que ele não vem para te destruir, ele vem para te consertar, sabe? É uma vida onde você já não vive mais para as coisas desse mundo, mas você vive para Deus, você tem um propósito eterno que vai muito além do seu trabalho, das suas conquistas, dos boletos, de todas as coisas que a gente faz. Viver com Deus, amá-lo com todo o coração, é felicidade. É a única coisa que satisfaz o nosso coração. E a gente está trocando isso por facilidades, por coisas rápidas. Meu conselho para o vídeo de hoje, e esse vídeo é sem roteiro nenhum, ele é para que você pare de terceirizar a sua relação com Deus. E pare de se comparar tanto. Tenha referências, leia bons livros, mas não deixa eles substituir a relação que tu tem que ter com Deus, entende? Não deixa. Ontem eu fui num culto de oração e foi muito bonito porque eu ministro louvor, para quem não sabe, e nas quintas-feiras a gente tem um culto onde o louvor ele é bem espontâneo, bem livre assim. E eu amo esse culto, amo. E ontem foi o meu último porque, né, estou com 9 meses já, quase nascendo já, criança aqui. Esse também é porque eu demorei tanto tempo para postar de novo um vídeo. E durante uma música que nós estávamos ministrando, Pra Te Adorar Eu Vivo, que acho que é da Laura Sogueles, tem uma parte da música que diz: para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Essa frase, quando eu cantei ontem, ela despertou várias coisas que estavam dormentes em mim. E esse vídeo talvez seja muito mais para mim do que para você. Porque eu percebi que eu tô correndo atrás da máquina. Eu tô produzindo conteúdo atrás de conteúdo. E eu preciso, na verdade, viver pro prazer de Deus, não pro prazer das pessoas, sabe? Eu não quero viver no automático com Deus. Eu não quero falar e estudar sobre Deus e compartilhar sobre o Senhor com as pessoas. O meu coração no automático, o meu coração facilitado. Eu quero de verdade queimar de amor, queimar de paixão para o Senhor e fazer tudo, absolutamente tudo que eu faço, simplesmente porque eu amo Ele. Essa é a razão da minha existência, nada mais. Isso é o que mais importa. E talvez a gente tenha que lembrar um pouco de voltar ao primeiro amor, de queimar de novo, ser apaixonado por Jesus, chame o que você quiser. Mas às vezes eu acho que a gente tá perdendo sim aquele coração simples, sabe? Enfim, essa é uma reflexão para hoje. Eu espero ver vocês em breve. Como eu disse, né, eu tô quase parindo já. O meu bebê, meu Samuel, tá vindo. Acabou de chutar. Filho. Ele tá vindo, tá tudo bem. E vocês vão me ver nos próximos vídeos, não mais só como a Ana, mas como a Ana que é mãe. E eu tenho certeza que eu vou me transformar muito nesse processo. E eu quero viver cada dor, cada sofrimento, cada alegria, cada prazer com intensidade,
porque eu sei que esse é um momento que Deus preparou para mim, para nossa família, e vai ser lindo demais. Te vejo nos próximos vídeos aí de devocional e reflexão. Um beijo, até mais.